Vamos começar essa nova parte. Eu vou fazer uma pergunta e depois a plateia para fazer pergunta. Vamos ficar revezando dessa maneira. Mas eu vou abrir com um pedido para que o presidente da Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Senaseg, ministro Diogo Oliveira, faça a primeira pergunta. Aí, por favor, indique a quem a pergunta é dirigida. Obrigado, Merval. Muito bom dia, senhoras e senhores. Fico até um pouco acanhado, depois de palestras tão brilhantes aqui, fazer perguntas. Mas eu acho que o objetivo desse debate hoje aqui é principalmente a gente olhar para frente do país e construir o que seria uma agenda nova. E eu vou dirigir essa pergunta ao ministro Barroso, porque trouxe exatamente o que eu imagino que seja o tema principal para o Brasil hoje, que é a construção dos novos consensos, dos novos temas que nós nos mobilizaremos para conduzir o nosso país adiante. Como muitos sabem aqui, eu sou economista, fui ministro do presidente Temer com grande honra, e hoje eu sempre fico um pouco, digamos, surpreso quando analiso as variáveis econômicas do Brasil, porque basicamente eu não encontro nas variáveis econômicas do Brasil a explicação do desempenho econômico do Brasil. Quando nós olhamos uma janela de 100 anos, o crescimento médio do Brasil foi de 5% ao ano. Quando nós olhamos 30 anos, foi 2% ao ano. E quando nós olhamos 10 anos, foi 0%. Mas quando eu olho as variáveis econômicas do Brasil nesse mesmo período, elas melhoraram consideravelmente ao longo desse tempo. Portanto, não está na raiz das nossas variáveis econômicas, na inflação, nas reservas cambiais, na política monetária, nem na política fiscal, a explicação plena desse desempenho. A minha suspeita é que ela esteja fora da economia. Portanto, ela está na política e está no tema da minha pergunta ao ministro Barroso, que trouxe uma grande agenda de temas sociais com os quais eu concordo plenamente. Mas eu acho que nós temos sofrido no Brasil nos últimos 20 anos, 10 anos em especial, uma incertidumbre, uma insegurança enorme do ponto de vista político e jurídico. E a minha pergunta ao ministro Barroso é exatamente, ministro, como que nós poderemos, nesses próximos anos, avançar de uma agenda de maior segurança jurídica e política para que a gente possa se aproveitar do lado econômico, da capacidade empresarial do Brasil, das nossas forças, das nossas variáveis macroeconômicas e ter o desempenho coerente com o que a gente realmente pode ter. A minha pergunta é exatamente para provocar essa visão do impacto, das instabilidades políticas e jurídicas no Brasil, na economia brasileira. Muito obrigado, ministro. Muito obrigado, ministro Diogo Oliveira. Eu tenho um ponto que é uma obsessão para mim, que é a questão da educação básica. E o Brasil, em 1960, tinha 2,5 vezes a renda per capita, o PIB per capita da Coreia do Sul. Hoje, o Brasil tem 1/3 do PIB per capita da Coreia do Sul. E eu atribuo isso, sobretudo, à falta de investimento e à deficiência da educação básica que não nos permitiu evoluir. Eu ouvi com atenção as realizações econômicas, mas acho que nós ainda temos um déficit nas realizações sociais e o abismo de desigualdade persistiu ao longo de todo esse período. Eu tenho uma certa dúvida sobre se o problema está nessa que o senhor chamou de incertitude política, digamos assim. Porque, mal ou bem, eu acho que nós tivemos instituições funcionando nos últimos 35 anos, como todos os que me precederam observaram. E eu não acho que exista no Brasil esse nível de insegurança jurídica também. Acho que essa é uma lenda. Nós temos duas áreas
em que eu acho que não funcionamos bem, na área trabalhista e na área tributária. Do ponto de vista jurídico, esses são dois domínios de insegurança. A litigiosidade tributária no Brasil é imensa. Nós temos o mais complicado sistema tributário do mundo, que exige o maior número de horas para o compliance tributário. E na parte trabalhista, eu fui advogado há 30 anos, eu tenho pessoas que foram meus clientes aqui, e algumas pessoas me diziam seríssimas. Me lembro de um cliente me dizendo: eu tenho horror de reclamação trabalhista, eu tenho os melhores advogados e faço tudo para cumprir a legislação trabalhista, porque tem um custo para mim de imagem ter reclamação trabalhista. E, embora eu faça todo o possível para cumprir a legislação, eu tenho milhares de reclamações trabalhistas. Portanto, um país em que o empresário sério faz tudo para cumprir a legislação e não consegue, tem algum problema relacionado a essa área. De modo que eu pontuaria insegurança jurídica na área tributária, precisamos simplificar o sistema, e insegurança jurídica na área trabalhista, precisamos entender o que produz esse fenômeno. Muito obrigado, ministro Barroso. Bom, agora eu vou fazer uma pergunta ao ministro Alexandre de Moraes, que acabou de presidir uma eleição dificílima e está numa campanha, como ele mesmo falou aqui, de tentar conter essa onda de desinformação e de ataques digitais. Mas há uma linha tênue entre o combate à desinformação, às milícias digitais e a contenção da liberdade de expressão. É uma linha tão tênue que a ministra Carmen Lúcia, eu ia até fazer essa pergunta para ela, votou recentemente a favor da proibição de exibição de um documentário que foi considerado pelo Tribunal Superior Eleitoral como prejudicial à candidatura do hoje presidente eleito Lula, e ela disse que é contra a censura, mas que esse era um caso excepcionalíssimo. Eu queria saber do ministro como é que ele lida com essa aparente contradição de defender a liberdade de expressão, a democracia, e, ao mesmo tempo, ter que tomar atitudes que são consideradas por parte da população como uma censura. Obrigado pela questão, Merval. Não há, ao meu ver, nada de contraditório. Absolutamente nada de contraditório, não há nenhuma novidade nisso. A única novidade é que se trata de redes sociais. Ou seja, o que nós defendemos, e foi o que o Tribunal Superior Eleitoral defendeu, e a partir de agora eu estou montando com componentes da sociedade civil para que nós possamos apresentar um anteprojeto ao Congresso Nacional dessa regulamentação. O que nós defendemos é trazer para as redes sociais nada mais, mas também nada menos, do que existe em relação a todas as outras formas de expressão. Nós aqui, e o ministro Toffoli me lembrava do caso Elvanger, o HC 82424, no Supremo Tribunal Federal, há muitos e muitos anos, eu nem fazia parte do Supremo Tribunal Federal, onde o Supremo disse claramente que discurso de ódio, o discurso negacionista em relação ao Holocausto, o discurso contra o povo judeu, não faz parte da liberdade de expressão. Ele não faz parte, consequentemente, o livro não pode ser vendido. E o autor foi responsabilizado criminalmente. Por que no livro é possível essa responsabilização e se ele partilhar isso e colocar na rede, é censura?
Não é censura. Não é censura porque é uma responsabilização posterior. Aqui o que se trata é, as redes sociais devem ter absolutamente o mesmo tratamento das outras formas de expressão. O binômio liberdade com responsabilidade. Pode falar o que quiser. As milícias digitais podem falar o que quiser. Só que tem que ter coragem de ser responsabilizadas pelo que falam, criminal e civilmente. Não é censura porque falaram. É responsabilização sempre posterior. Agora, se o livro não pode continuar a ser vendido porque defende o Holocausto, se no caso de lavagem de dinheiro, para fazer uma outra analogia, a offshore deve ser fechada e as contas bloqueadas, por que aquele que se utiliza de um Twitter, no Facebook, de qualquer outro meio da rede social para praticar permanentemente, de forma continuada, atividades ilícitas, ele não deve ser responsabilizado e o canal bloqueado? É uma responsabilização idêntica ao que ocorre em todas as outras formas. E isso deve ser tratado porque, como eu disse, hoje é voltado contra o judiciário, contra as instituições. Amanhã pode ser voltado contra a livre iniciativa às empresas, ou contra uma pessoa física. E isso é a destruição da pessoa. Então nós temos que agir com muita responsabilidade, sempre pensando que as redes sociais não merecem um tratamento diferenciado. Não tem que ser punidas de forma mais rigorosa, mas também não pode haver uma impunidade total. E isso passa também pela mudança de atitude em relação às grandes plataformas. Hoje as plataformas, elas são classificadas como empresas de tecnologia. As plataformas são as empresas de publicidade e mídia que mais faturam no mundo. Elas devem ser responsabilizadas da mesma forma que as empresas de mídia. Porque a mídia tradicional tem responsabilidade. As plataformas não podem se esconder sob uma suposta classificação de empresa de tecnologia para deixar passar desde ataques à democracia e ao Estado de Direito até pedofilia. Elas devem ser responsabilizadas. Obrigado, Merval. O ministro Aires Brito quer fazer uma complementação. Eu vou usar de uma metáfora. Olha, a democracia, está ouvindo bem, todo mundo? Tudo. Conforme pude explicar, é o princípio dos princípios, né? Liberdade de expressão é a maior expressão da liberdade, no plano individual. No plano coletivo, é a liberdade de imprensa, é a irmã siamesa da democracia. Uma coisa puxa a outra. Liberdade de iniciativa é um dos princípios, conteúdos do princípio continente da democracia na Constituição. É só ler o artigo 170, por exemplo, dela, Constituição, que versa o tema da livre iniciativa. Mas todas essas liberdades que eu tenho como absolutas, são liberdades, eu acho que há direitos absolutos, não há poderes absolutos. Por exemplo, o direito que todos nós temos de não sofrer, ninguém sofrer uma pena de banimento é um direito absoluto, ou de prisão perpétua é um direito absoluto. Brasileiro nato não ser extraditado é um direito absoluto. Porém, esses direitos só são absolutos nos marcos da democracia, porque são conteúdos do continente de nome democracia. Se alguém usa da liberdade de expressão, da liberdade de imprensa, da imunidade parlamentar, caso Daniel Silveira, me permito particularizar, para cortar os pulsos da democracia, é a metáfora de que quero fazer uso. Se usa de uma liberdade para cortar os pulsos da democracia, a democracia vai morrer por assassinato e a própria liberdade vai morrer por suicídio. É lógico isso, é lógico. Portanto, eu complementando a fala do eminente ministro Alexandre de Moraes, entendo que é possível sim fazer, e não é censura isso é autodefesa da democracia. A democracia está mandando recado para a autocracia,
A militância não é exclusividade dos autocratas, dos ditadores. A democracia precisa dizer para todos que não se promete ao túmulo. Ela não pode dispor sobre os seus próprios funerais. Ela veio para ficar. Tem o dever da autodefesa. Thomas Jefferson, o preço da liberdade é a eterna vigilância. O preço das liberdades democráticas é a eterna vigilância. O preço da democracia é a eterna vigilância. Senão a democracia é varrida do mapa. E com ela toda a civilização, todo o humanismo. E essa Constituição não passará de uma folha de papel. Portanto, eu tenho acompanhado as decisões do ministro Alexandre de Moraes nesse processo eleitoral e tenho voluntariamente, com toda a consciência, eu me tenho feito um escudeiro das decisões do ministro Alexandre de Moraes nesse contexto constitucional democrático. Obrigado. Ministro, o deputado Carlos Marum, por favor. Meu bom dia a todos. Sou Carlos Marum, advogado e, por gentileza e confiança do presidente Temer, ex-ministro da República. Preliminarmente, rendo minhas homenagens à nossa Suprema Corte. No momento de dificuldades de agressão à democracia, quando o próprio parlamento, do qual honrosamente também já fiz parte, até se assustou, coube aos senhores estabelecerem essa Suprema Corte como a grande trincheira da defesa do Estado de Direito e, por isso, os senhores são merecedores de todas as nossas homenagens. Como pergunta, vou dirigi-las ao decano. Poderia dirigir a qualquer um, né? Mas vou dirigi-la a qualquer um dos senhores, obviamente capacitados para respondê-la. Mas vou dirigir ao decano Gilmar Mendes. Duas questões. Primeira, saímos da eleição, resultado óbvio, nenhuma contestação, o resultado da eleição, apresentado por quem quer que seja, mas temos uma nação dividida. Nesse sentido, questões, ao meu ver, devem ser dirimidas o mais rapidamente possível, e eu, nesse sentido, me faço, faço referência à questão dos marcos temporais. Não existe o direito líquido e certo se não houver um marco temporal. O marco temporal é que diz, olha, passou esse tempo, o direito é líquido e certo. Então, nós temos questões que envolvem marcos temporais excepcionais. Uma delas é a da questão indígena. E sabemos as dificuldades que existem para esse enfrentamento, mas acredito que isso tem que ser definido, além de outras. Há poucos dias o nosso Supremo, os senhores, em decisão, igualaram, por exemplo, a ação civil pública à ação rescisória. Né? Em que tempo? A ação rescisória estabelece o trânsito, a coisa julgada pode ser revista por ação rescisória no prazo de 2 anos. E a ação civil pública, que agora, nas questões de desapropriação, também tem a força de rescisória. Em que tempo isso pode acontecer? O marco temporal, na minha humilde opinião, ele tem que ser estabelecido e trago esses dois aspectos. Na segunda questão, me refiro a uma frase que ela é, digamos, muito comum. A justiça lenta não é justa. Ao mesmo tempo que nós observamos um fácil acesso à nossa Suprema Corte, é que citada por um dos senhores que, em excepcionais palestras, tornaram a todos nós felizes por estarmos hoje aqui. Ao mesmo tempo que nós assistimos uma dificuldade de conciliação. Há poucos dias, em relação aos precatórios, se deparou com a necessidade de pagamento de 90 bilhões em precatório. O precatório já é o calote. O precatório já é o calote. Quando você recebe um precatório, você recebe um atestado de que o Estado devia ter lhe pago alguma coisa e não lhe pagou. O Estado foi caloteiro. Meu modo de ver, é o calote. Daí teve-se criar uma PEC dos precatórios, que foi o calote do calote, e assim a coisa vai. Por quê? Se esses 90 bilhões poderiam ter sido reduzidos para 20,
se o Estado decidisse conciliar, como podemos levar, principalmente, as entidades estatais, o Estado, a aceitar a conciliação? Os 90 bilhões eram 20. Nós temos aí milhares de cidadãos que estão sofrendo o calote do Estado e não têm condições sequer de negociar, porque o outro lado diz não. Se locupleta muitas vezes com a morosidade da nossa justiça. Então são essas duas questões que eu humildemente, ministro Gilmar, coloco a apreciação dos senhores. Marcos temporais e como incentivar o Estado brasileiro a também avançar no sentido da conciliação. Muito obrigado pela atenção dos senhores. Obrigado, ministro Marum, por essa pergunta. A questão do marco temporal, imagino que esteja associada a uma decisão que o tribunal tomou já há algum tempo em torno de Raposa Serra do Sol e que fixou a data de 5 de outubro de 88 como de posse indígena para fins de demarcação. É claro que esse tema se agravou nos últimos anos ante a decisão do atual governo de não demarcar terra alguma. Portanto, houve uma paralisia de todo esse processo e também não se cumpriu aquilo que está no texto constitucional, que num dado prazo se encerrasse todo o processo de demarcação. Em algum momento, certamente, nós, no Supremo Tribunal Federal, vamos nos debruçar sobre essa temática, tendo em vista, inclusive, a complexidade social, política, econômica que ela envolve. A questão do acesso à justiça, que, de fato, a gente vive um paradigma. O ministro Anastasia feriu um aspecto importante relativo ao mau funcionamento dos serviços públicos, o que leva, muitas vezes, a uma intensa judicialização. Os números são tanto quanto voláteis, mas talvez neste momento estejam em tramitação nas várias ecomarcas do Brasil alguma coisa como 80 milhões de processos. É um número, portanto, enorme. É claro que nós podemos decotar aqui alguma coisa e talvez nós tenhamos que acelerar a reforma, aquilo que diz respeito à execução fiscal. É um terço, um pouco desse. Mas, de qualquer forma, o número continua muito expressivo. Eu mesmo, advogado-geral da União, encorajei, isto de 2000 a 2002, encorajei a criação dos juizados especiais federais, causas contra a União. E nós imaginávamos que, no início, teríamos lá 100, 200 mil processos. Em pouco tempo, os juizados especiais federais atingiram a cifra de 2,5 milhões de processos. Hoje tem mais processos nos juizados especiais federais do que nas varas, porque, de fato, uma parte do serviço público, aquilo que a gente poderia chamar, talvez impropriamente, o Estado Social brasileiro, passa pelos juizados especiais federais. É a discussão sobre LOAs, cálculos. E o que isso significa? Que talvez nós tenhamos que melhorar e muito a administração pública para dar segurança a esses cálculos. Alguma coisa tem sido feito recentemente, o governo anunciou e parece que está funcionando, por exemplo, e em associação até com a Justiça Eleitoral, a história do atestado de vida. Né? Em algum momento se tinha que fazer a prova de vida com todas aquelas dificuldades. Portanto, nós podemos avançar e reduzir esse quadro de judicialização e, com isso, melhorar, de fato, o acesso à justiça para todos, né? Pobres e ricos. Acho que nós temos que trabalhar nesse sentido. Eu acho que se eu fosse hoje orientar qualquer reforma no âmbito do Poder Judiciário, eu subscreveria a sua observação quanto à necessidade de busca de acordo, transação, composição. Eu trabalharia nesse conceito de desjudicialização.
um conceito amplo de, tanto quanto possível, encorajar a desjudicialização. Um dos grandes litigantes, como nós sabemos, de alguma forma, é o próprio Estado, e isso precisa ser olhado. Infelizmente, nós ficamos aí, esses anos, todos esses últimos anos, dedicados a inúmeras causas que surgiam de um momento para o outro. Isso já foi falado aqui, mas nós vivemos, desde 2019, as pessoas que não têm essa experiência não sabem aquilatar o que é isso, mas nós vivemos, desde 2019, todo domingo, uma manifestação contra o Supremo Tribunal Federal. E nós ficávamos a discutir isso. Falam muito mal do Alexandre, e falam mal indevidamente, mas não sabem o que significou esse inquérito das fake news. Como isto deu garantia que o Brasil estivesse hoje aqui nesse estado de normalidade. Obrigado, ministro Gilmar. Eu vou aproveitar para fazer uma pergunta para o ministro Dias Toffoli, que, como presidente do Supremo, abriu esse inquérito das fake news, que o ministro Gilmar se referiu. O senhor recentemente disse que não se arrepende do que fez, embora tenha sido muito criticado na ocasião, por escolher, por conta própria, o relator, o ministro Alexandre de Moraes, e por não ter colocado a Procuradoria-Geral no processo. O senhor não se arrepende porque o inquérito acabou se mostrando essencial para garantir a democracia, ou o senhor não admite nenhum tipo de erro no encaminhamento dele? Essa pergunta é muito boa porque podemos, com ela, esclarecer algumas mal-entendidos desde o início do inquérito. Um deles é a ideia de que a abertura do inquérito não teria respaldo legal. Tem respaldo legal. O regimento interno do Supremo Tribunal Federal, que vem diante da Constituição de 1988, em decisão já muito antiga do Supremo, reconheceu que ele foi recebido como lei e com um poder de lei ordinária. Então, tem fundamento legal. Segundo, pelo próprio regimento, o presidente tem a alternativa de escolher diretamente o relator, porque isto é um ato administrativo. O inquérito, assim como um inquérito policial qualquer, ele é um processo administrativo. Ele vira um processo judicial quando é apresentada a denúncia. Um outro mito é de que foi excluída a Procuradoria da República e que, então, o relator designado, o ministro Alexandre de Moraes, estaria a acumular 3 papéis: o papel de investigar, o papel de denunciar e o papel de julgar. Em primeiro lugar, toda a investigação é feita pela Polícia Federal e com a supervisão dos juízes auxiliares do gabinete do ministro Alexandre de Moraes. Em segundo lugar, nessas investigações, todos os agravos, e agora mesmo, nessa semana, tem 18 agravos em processo de julgamento no plenário virtual, fora outros que já foram julgados e fora outros que estão com pedido de vista por parte do ministro André Mendonça, ou seja, todos os questionamentos que são em relação à investigação são levados ao plenário do Supremo Tribunal Federal e são decididos colegiadamente. Uma terceira questão extremamente importante também para esclarecer e para responder.
os resultados dessas apurações são encaminhados, de acordo com as competências, para os respectivos ministérios públicos, sejam ministérios públicos estaduais de determinadas localidades, seja a Procuradoria-Geral da República, ou seja, nenhum juiz apresenta denúncia e não vai apresentar denúncia. Quem vai fazê-lo é o Ministério Público nas suas esferas de atuação, o estadual, o federal, o eleitoral, eventualmente até mesmo o militar. Não sei se houve caso, aí o ministro Alexandre poderia responder de maneira mais adequada. Mas o mais importante de todo esse inquérito é que, quando da abertura dele, eu já tinha analisado, já tinha estudado aquilo que vinha acontecendo no mundo, esse movimento que é de frustração com a democracia. E realmente, aqui nos 10 minutos não deu tempo de falar, mas a somatória das falas dos colegas mostram isso, especialmente no final, agora há pouco, o ministro Gilmar Mendes. Nós não podemos também fechar os olhos a essas frustrações. Elas têm algumas causas, têm algumas razões. É óbvio que o método utilizado é um método de atacar as instituições e antidemocráticos, mas nós temos que analisar essas frustrações. Agora, o mais importante é que havia e há financiamentos desses atos. Então, qual foi o grande mérito desse inquérito? O grande mérito desse inquérito foi dissuadir a alocação de altos recursos por interesses específicos de dados segmentos que não queriam aceitar as regras do jogo democrático. E, com isso, atacar ao Judiciário, atacar ao Supremo e, evidentemente, também ao Congresso Nacional. Esse inquérito, eu não me arrependo, porque ele esmagou a cabeça da serpente antes que surgisse o ovo da serpente. Muito obrigado, ministro. Ministro Alexandre de Moraes, que é... Obrigado, Merval. Três rápidas considerações. Primeiro, a história irá reconhecer a coragem, a determinação e a visão do ministro Dias Toffoli ao abrir e instaurar esse inquérito. Como ele disse, já vinha percebendo, já vinha analisando que o que ocorria no resto do mundo iria ocorrer no Brasil. Naquele momento, houve uma crítica exacerbada. O ministro Dias Toffoli teve extrema coragem e visão, e o Supremo Tribunal Federal, é bom lembrar, por 10 votos a 1, ou seja, o colegiado, por 10 votos a 1, entendeu pela constitucionalidade do inquérito. Uma outra questão que o ministro Dias Toffoli tocou, mas é sempre importante falar, se criou uma fake news, uma notícia fraudulenta de que a Procuradoria-Geral da República não participa. Veja, isso é um absurdo. Nós não podemos confundir a privatividade para oferecer ação penal pública da Procuradoria, isso existe pela Constituição, com ausência de privatividade para se investigar. Não é a Procuradoria só que decide o que vai ser investigado ou não. A Polícia Federal pode investigar, o Banco Central pode investigar, a CPI pode investigar, e desde o Código de Processo Penal de 1940, o juiz que constata a existência de um crime pode determinar que a polícia investigue, que foi exatamente o que nós fizemos no inquérito, o chamado inquérito das fake news. A Procuradoria-Geral participa acompanhando o inquérito, como em todos os outros, mas a Procuradoria-Geral da República não tem a privatividade para determinar o que se investiga no Brasil. Inclusive, uma vez constatado o crime, se a Procuradoria-Geral não atuar, ela estará prevaricando. Então, é importante isso, e importante também citar que foi outra fake news criada, que as partes não tinham acesso,
que a investigação era sigilosa em relação às partes. Só essa semana nós julgamos no plenário, porque tudo é o plenário que dá a última voz e a última decisão. Nós julgamos 18 recursos das partes. Já havíamos julgado antes 27 recursos. Há 14 recursos com vista pedida pelo ministro André, foram mais de 60 habeas corpus, ou seja, o devido processo legal foi e vem sendo amplamente respeitado. Agora, o inquérito, como disse o ministro Toffoli, como antecipou o ministro Gilmar, o inquérito foi importantíssimo para duas coisas. Primeiro, para garantir a estabilidade democrática nesse período todo. A atuação, antes do dia 7 de setembro do ano passado, e antes desse dia 7 de setembro, evitando o financiamento ilícito por parte de inúmeros empresários, essa atuação fez com que não ocorresse violência no dia 7. E mais, o inquérito permitiu que o Tribunal Superior Eleitoral já tivesse uma expertise para atuar em relação às notícias fraudulentas. Obrigado, ministro Alexandre. Deputado Arthur Maia, por favor. Arthur Maia, deputado federal pela Bahia, atualmente presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Quero parabenizar a todos os senhores ministros pelas brilhantes exposições, o que nos dá muita tranquilidade em ver o gabarito e a estatura intelectual daqueles que ocupam a maior corte do nosso país. Eu quero dizer que esse debate é extraordinário, é muito importante, e nós sabemos, eu agora reeleito para mais 4 anos na Câmara dos Deputados, eu penso de fato que a nossa grande e mais importante agenda é a agenda de fazermos uma conciliação nacional. Entretanto, como muito bem colocou o deputado e meu colega Carlos Marum, essa conciliação passa, sobretudo, pela garantia da segurança jurídica. E essa questão da segurança jurídica está muito vinculada à questão agrária no Brasil. E, portanto, eu quero dirigir essa pergunta ao ministro Toffoli, porque o ministro Gilmar também já se manifestou sobre esse mesmo assunto, da pergunta do Marum, mas eu queria dizer que o artigo 231 define terras indígenas como aquelas tradicionalmente ocupadas pelos povos indígenas. Esse tradicionalmente é um conceito jurídico absolutamente indeterminado, porque se formos considerar que tradicionalmente é o que existia em 1500, então nós não indígenas temos que sair do Brasil, o que obviamente não é o caso. Eu sou o relator do PL 490, que trata dessa matéria na Câmara, e trouxe para o meu parecer exatamente todas as condicionantes, todas que foram exaradas naquela decisão, inclusive o marco temporal considerado pelo Supremo, que é o dia da promulgação da Constituição nossa, de 5 de outubro de 1988. Esse debate ele é essencial para que nós possamos avançar na pacificação do campo, para que nós possamos, inclusive, acabar com esse entendimento de que quem produz no campo, o latifundiário, aquele que de fato é o grande produtor, que o agronegócio, enfim, significa uma oposição àqueles que são contra o agronegócio. Isso, aliás, foi uma permanente vertente e uma permanente linha divisória nesse processo eleitoral, infelizmente. Portanto, a minha questão é no sentido de como os senhores, e particularmente o ministro Toffoli, entende a questão da segurança jurídica sem o marco temporal e da necessidade ou não que nós temos de ter efetivamente um marco temporal para esclarecer o posicionamento da questão indígena no Brasil. Muito obrigado. Obrigado, Arthur. Não tinha uma pergunta mais fácil, não? Bom, em primeiro lugar, nós temos que reconhecer, independente do marco regulatório e do marco temporal, que nós devemos 2/3 dos nossos territórios aos indígenas. Depois do pacto, o Reino Unido
de Portugal e Espanha, que começa em 1580, com a ausência de herdeiros para o trono português, levou ao Reino Unido. Em 1640, o Tratado de Madrid faz a divisão. E essa divisão, novamente, com a volta de uma monarquia, de um monarca inventado na região do Porto, para Portugal sair do Reino Unido, Portugal e Espanha, se baseou no ius possessionis, no direito de posse, e não no ius possidetis, que era o direito de propriedade. Pelo ius possidetis, nós ficaríamos com o Tratado de Tordesilhas. E o que fez lá o Alexandre de Gusmão lá atrás, ele disse, e o Alexandre de Gusmão para o irmão dele, que era o chefe da Armada e também do Exército português, para entrar a Amazônia dentro e começar a fazer súditos brasileiros junto com as Índias. E aí, quando vem os hábitos do Papa, perguntava para aquelas crianças: vocês são súditos de qual reino, Espanha ou Portugal? Nós só somos súditos de Portugal. E nós devemos esses 2/3 a mais dos nossos territórios aos índios, e nós devemos respeito a essa diversidade, que também é um patrimônio da humanidade, junto com a Amazônia, junto com o meio ambiente. Então, é necessário compreender que essa proteção aos índios não é algo que surge do nada. Ela tem uma razão histórica, e nós temos uma dívida com os povos originários, e nós temos que trazer segurança. E aí a sua pergunta mostra muito bem como é difícil ser magistrado. Nós tivemos aqui perguntas: como é difícil você delimitar a liberdade de expressão, Merval, até onde ela é uma liberdade de expressão que vai para algo que leva a um assassinato, ou um marco temporal que traz uma insegurança jurídica ou não, se ela não está delimitada. Isso é uma questão que foi, por solução do meu predecessor na cadeira, não é ministro Gilmar, ministro Lewandowski, que lá estavam, eu ainda não era, eu era advogado-geral, e estabeleceram aqueles marcos temporais para trazer uma pacificação e uma solução. Agora, há locais que, independente do marco temporal, tem conflitos, e aí o Estado tem que resolver esses conflitos, notadamente no Mato Grosso do Sul, e aí existem outras alternativas que podem ser utilizadas, que, por exemplo, é a desapropriação com o pagamento das indenizações para, do ponto de vista material, recompor, uma vez que, no caso das terras indígenas, não há essa indenização por conta de se ter a Constituição colocado como terras originárias. E há locais que foram urbanos. O caso de São Miguel Paulista, quem conhece bem a cidade de São Paulo, ele chegou ao Supremo, porque havia uma demanda de que todo aquele bairro era uma terra indígena, então deveria ser devolvido aos indígenas. Então, essa é uma questão que nós estamos discutindo, está em repercussão geral, e eu acho, sim, que o quanto antes que nós colocarmos um marco nisso, mas sem prejuízo de que em determinadas áreas o Estado terá que intervir, sim, para pacificar, não talvez com a demarcação, mas com a solução do conflito mediante uma indenização àqueles que estão produzindo, que estão naquela área há algum tempo. Então, são conflitos que terão que ser resolvidos. E o Supremo tem enfrentado esses temas. O Supremo tem enfrentado esses temas e vai enfrentar esse tema do marco temporal. Muitas vezes há uma demora, porque essa demora é necessária para maturar melhor a decisão e ter, sem dúvida nenhuma, a possibilidade de resolver o conflito. Porque não adianta só estabelecer o marco temporal se o conflito continuar. Se o conflito continuar, não é uma decisão do Supremo que vai resolver. Nós temos que ter, ao lado dessa decisão, uma política pública devidamente delineada. Eu não queria aqui perder a oportunidade, já que estou com a palavra, de dizer aquilo que eu disse ao final do julgamento e que o ministro Alexandre de Moraes fez a referência de que por 10-1 foi declarado constitucional.
eu terminei o meu voto, que foi o último, eu era presidente, com a seguinte frase: quiseram banalizar as instituições como desnecessárias, como inúteis. Quiseram banalizar a política. Quiseram banalizar a democracia. Banalizar a liberdade de imprensa e a liberdade de expressão. Quiseram banalizar o mal. Plantam o medo para colher o ódio. Plantam o ódio para colher o medo. Não se impressionam em contar mortos. Querem o confronto como forma de dominação. A desinformação como nova religião e o caos como um novo Deus. Ao fim e ao cabo, querem não o arbítrio, mas o próprio totalitarismo. Já passamos por momentos de arbítrio que nunca mais voltará. E a fortiori, por consequência, jamais se tolerará. Quem defende a democracia é a própria democracia, o povo brasileiro, corpo e alma de nossa nação. O ministro Lewandowski. Muito obrigado. Peço escusas por intervir nesse debate que é assaz importante e relevante mesmo para a própria imagem do país. Eu sei que aqui existem muitos representantes do agronegócio, respeitável agronegócio, hoje um dos principais motores, impulsionadores da economia brasileira. Mas é preciso assentar, sobretudo aqui no exterior, que o índio não é um estorvo, não um obstáculo para o desenvolvimento econômico, para o desenvolvimento da agricultura. É um motivo de orgulho, é um patrimônio nacional, assim como a Amazônia. Eu queria dizer a todos que essa é uma questão extremamente complexa a que vai ser decidida pelo Supremo Tribunal Federal. Vejam as senhoras e os senhores qual é a dicção, qual é a redação deste dispositivo constitucional. Apenas para que tenham ideia da dificuldade a ser enfrentada pelo Supremo Tribunal Federal. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários, ou seja, direitos que antecedem a própria Constituição, sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo a União, demarcá-las, proteger e fazer respeitar os seus direitos. Portanto, nós temos dois conceitos importantes aqui. Primeiro, que são direitos originários, direitos anteriores à Constituição. E nós temos terras ocupadas tradicionalmente. Então, é muito difícil para o Supremo, penso eu, com a devida vênia, como se diz na Corte, fixar um marco temporal a partir de um determinado momento. Alguns imaginam que isto deva ser o momento da promulgação da Constituição. E interessante que a Constituição, como todos nós aqui pudemos comprovar, ou os constituintes foram sábios. Eles outorgaram a demarcação das terras indígenas à União, ao próprio Estado. E esta demarcação não é feita de forma aleatória, de forma discricionária, mas é sim feita a partir de laudos antropológicos. Portanto, ninguém haverá de imaginar que nós devolveremos aos índios
as terras que ocupavam desde o ano de 1500, quando o Brasil foi descoberto por Pedro Álvares Cabral, ou antes disso ainda. Eu vi recentemente que grande parte do litoral, Copacabana, Ipanema e outros lugares famosos foram ocupados pelos índios no passado remoto. Eles, claro que não serão devolvidos, mas em cada caso concreto haverá um estudo feito pelo próprio Estado, por meio de seus órgãos, por meio da FUNAI, por meio de laudos especializados, por cientistas, por técnicos, e caberá à Justiça, ao Supremo Tribunal Federal, como muito bem disse o ministro Toffoli, solucionar eventuais conflitos, eventuais controvérsias, e nós temos mecanismos para isto. Obrigado e desculpe a intervenção. Não, prazer. Eu também vou pedir vênia para intervir, porque eu fui relator desse processo Raposa Serra do Sol. E atentamos todos lá no Supremo para o linguajar da Constituição. A Constituição começa dizendo, no artigo 231, são reconhecidos aos índios. A lógica do reconhecimento é a lógica do desde sempre. A lógica da outorga é do doravante. São aspectos jurídicos, não é, ministro Lewandowski, ministro Gilmar, de extrema relevância. Os índios têm as terras deles não como um bem intracomércio, mas como um espírito protetor, um vínculo entre ancestralidade, coetaneidade e posteridade, um totem horizontal. Eles têm outro visual das coisas, muito mais imaterial, muito mais espiritual. Por isso decidimos daquele jeito. Quando admitimos o marco temporal, fizemos uma ressalva, né? Todos nós estávamos lá, ministro Lewandowski, ministro, acho que Toffoli também estava. Eu era AGU. Era da AGU, se considerou impedido. Não, ainda era da AGU. E o ministro Gilmar, nós dissemos sim, 5 de outubro. Porém, sem deixar de ressalvar o Supremo que muitas tribos indígenas não estavam na posse das suas terras. As terras são de propriedade da União, viu? É bom lembrar isso, artigo 20, inciso número 11. As terras indígenas são de propriedade da União. Eles têm o usufruto exclusivo, com todas as suas consequências. Muitos índios não estavam no dia 5 de outubro, porque, temos que dizer isso, não se pode tapar o sol com a peneira. Permitam-me a coloquialidade talvez excessiva, porque os índios estavam escorraçados, expulsos, não podiam, foram usurpados e não podiam se reaproximar de suas terras. Nós fizemos essa ressalva. Demarcação é um direito deles, a demarcação é um direito das populações indígenas. Tivemos tanto cuidado com a soberania nacional que dissemos, não há povos indígenas, senão antropologicamente, só há um povo, o brasileiro. Não há nações indígenas, senão uma única nação, a brasileira. Não há territórios indígenas. Território é uma categoria política. Há terras, categoria econômica e também social e também antropológica. Tivemos todos os cuidados. Agora, eu concluo lembrando do orgulho que devemos ter das populações indígenas. A Constituição chama comunidades indígenas, populações indígenas, tribos e índios, não povos, não nações e não territórios indígenas. Tudo isso nós dissemos com todo cuidado, né, ministro Lewandowski, ministro Gilmar, no nosso acórdão. Mas eu lembro aos senhores a importância dos nossos índios, como temos a aprender com eles. Orlando Vilas Boas, o indigenista, certa feita disse numa frase definitiva: na tribo, o velho é dono da história. Na tribo, o velho é dono da história. O adulto é dono da aldeia. E a criança é dona do mundo. Como temos a aprender com os nossos indígenas. Ministro... Apesar do tema ser sempre bastante complexo, esse tema, Arthur e os colegas que já falaram, mas eu também gostaria de acrescentar algo mais nesse tema e, paralelamente, colocando a questão dos quilombolas também, que também é algo previsto e colocado como um direito a
propriedade, só que com uma outra solução, lá com a indenização e o registro de propriedade. E realmente nós temos que ter cuidado e tem que ter ponderação, porque muitas vezes, e aí eu falei ali das corporações ali atrás na minha fala original, e nós temos que ter cuidado, porque as corporações elas não podem ser um fim em si mesmo. Então, por exemplo, se você cria uma instituição, o INCRA, que é para fazer reforma agrária, e aí a reforma agrária nunca vai acabar, porque o dia que resolver, a instituição deixa de existir. Então, elas não podem existir por si mesmas. Então, você tem a FUNAI, então sempre vai ter que ter uma justificativa, etc., e elas não vão acabar porque não se resolve o problema. Então, nós temos que ter, sim, a consciência de que nós temos que defender, proteger, porque está na nossa Constituição, essas comunidades originárias e as comunidades quilombolas. Mas nós também temos que entender que, muitas vezes, sim, há exageros nas análises das dimensões e dos tamanhos. E um outro exagero que muitas vezes acontece, que é o seguinte: a área já foi demarcada há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, aí diz, agora precisa ampliar a área, porque para a manutenção daquela comunidade, aquela área ali não é mais suficiente, então é necessário ampliar. Então você tem uma área quilombola, mas para a cultura deles, para isso, essa área precisa ser ampliada, e aí vai se ampliando, vai se ampliando, vai se ampliando. Isso realmente é o grande problema da segurança jurídica, essa ampliação que parece não ter fim e que se debate no dia a dia e que vai acontecendo até como uma justificativa dessas corporações de existirem. Isso precisa ter coragem de se dizer. Então, nós realmente temos que trazer um marco legal que garanta aquilo que está na Constituição para essas comunidades. Elas têm e tiveram uma importância na construção da nossa nação e, por isso, elas têm esses direitos constitucionalmente assegurados. Mas também nós temos que saber colocar os limites necessários para uma expansão indefinida, porque o meu pai tinha 9 filhos, né? Mas ele não poderia pedir a casa do vizinho, né? Porque teve 9 filhos. Então, há muitas vezes aqui, falando de uma maneira mais simplificada, então essas comunidades vão crescendo, então a gente precisa da terra do vizinho, a gente precisa da casa do vizinho. Nós temos que ter essa consciência e esses limites. Obrigado, ministro Dias Toffoli. A pedido do ministro Dias Toffoli, eu vou fazer uma pergunta bem fácil para o ministro Lewandowski. O senhor está sendo cogitado, segundo as notícias, para o ministro da Defesa do futuro governo do presidente Lula. E um dos problemas que o Supremo enfrentou nessa luta pelas urnas e pela eleição, a rigidez da eleição, teve um dos atores foi o estamento militar, que soltou notas dúbias sobre a eleição, as urnas eletrônicas. O senhor, se for convidado, o senhor aceita? E como é que o senhor vai se relacionar com os militares? Falar de pé. Vai bater continência. Pois é. Bem, realmente a pergunta não é fácil, até porque eu também li essa notícia pelos jornais. A minha grande expectativa é, após a minha aposentadoria, cuidar dos meus 3 netos, das minhas 3 netas. Eu adoro, são crianças muito simpáticas e preciso me aproximar mais delas. Essa hipótese está fora de cogitação, porque eu não fui convidado, não cogito e também não solicitei absolutamente nada. O que eu quero dizer é o seguinte, que os militares brasileiros, os integrantes das Forças Armadas do Brasil, desde o advento da redemocratização, desde a Constituição de 88, é verdade que deve ser dita, mantiveram-se estritamente dentro de suas atribuições constitucionais. Não há notícia, desde 88, de que tenham extravasado os limites de suas competências, de suas atribuições.
Eu penso, estou convencido, de que o Ministério da Defesa, tal como ocorre nos países democráticos, deve ser ocupado por civil. Eu lembro uma frase interessante de Georges Clemenceau, que foi médico, jornalista, político, primeiro-ministro da França e comandou a França durante o período difícil da Primeira Guerra Mundial, de 14 a 18. E ele disse uma frase muito famosa, que a guerra é algo demasiadamente grave para ser confiada exclusivamente aos militares. Se isso era verdade ao tempo da Primeira Guerra Mundial, hoje, muito mais ainda, a defesa de um país, sobretudo um país como o nosso, o Brasil, ele exige o envolvimento não apenas dos militares, das Forças Armadas, mas de toda a sociedade civil, notadamente do setor industrial, para que possa trazer aportes tecnológicos, porque a guerra moderna hoje é tecnológica. Portanto, entendo que é de todo importante, numa eventual mudança do governo, eventual não, haverá mudança, que realmente, tal como foi cogitado no passado pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, em 1999, que o Ministério da Defesa seja efetivamente entregue para um civil. Respondendo especificamente à sua última indagação, eu quero dizer o seguinte aqui, na presença do meu comandante aqui, e comandou excepcionalmente bem essas eleições gerais que passamos, que os militares foram, na verdade, convidados para participar digamos assim, da fiscalização das urnas eletrônicas, tal como o foram outras instituições, a Ordem dos Advogados, o Tribunal de Contas da União, várias universidades, dentre elas a nossa, onde ensinamos, que é a Universidade de São Paulo. Eles deram sua contribuição, apresentaram o relatório recentemente e ponto final. Resolveu-se a questão. Creio que nós não podemos superestimar esta intervenção, essa atuação dos militares. Acho que a nossa Constituição, como todos nós dissemos aqui, representa uma garantia da manutenção da estabilidade institucional e, dentro disto, compreende-se, a meu ver, a atuação das Forças Armadas brasileiras. Obrigado. Obrigado, ministro. Merval. Ministro Alexandre de Moraes. Só uma complementação, em virtude do que o Merval colocou na pergunta. Veja, os militares, em momento algum, colocaram qualquer dúvida sobre as urnas eletrônicas. Os militares, as Forças Armadas. A questão política é outra questão. Os militares, assim como o Tribunal de Contas foi salientado, a OAB, a OEA, nós tivemos aqui dos Estados Unidos o Instituto Carter, nós tivemos inúmeros parceiros para fiscalização, para total transparência. E as Forças Armadas, os militares, eles fizeram um teste de 360 urnas. Só para os senhores e as senhoras terem uma ideia, o Tribunal de Contas da União fez em 4.100 urnas. É uma auditoria comparando o boletim de urna. Então, a urna, ela, antes de iniciar, se faz a zerésima, ou seja, se verifica o programa e sai tudo impresso que está zerada, não tem voto. Quando termina, sai o boletim de urna. Quantos votos teve? Esse boletim de urna é colocado na porta de cada sessão eleitoral, uma outra via é enviada ao TRE, uma terceira via enviada ao Tribunal Superior Eleitoral, e esse ano nós colocamos todas as vias na internet para quem quisesse comparar. O Tribunal de Contas fez em 4.100 e as Forças Armadas, via Ministério da Defesa, em 360. E constataram zero
zero inconsistências, ou seja, 100%, como obviamente só poderia ser, porque desde 2002 isso é feito e nunca houve problema. O Ministério da Defesa mandou o relatório agora na quarta-feira retrasada, exatamente dizendo isso. Não foi apontada uma irregularidade, não foi apontada uma inconsistência, não foi apontada nenhuma fraude, como realmente não ocorreu desde a instalação das urnas eletrônicas até essa. Politicamente se colocou, mas pode ser que eventualmente ocorra uma inconsistência. Olha, eu vou aqui citar um jornalista, não vou dizer o nome, que fez a seguinte comparação. Pode ser que no universo tenha ou não tenha vida extraterrestre, pode ser. Então, na verdade, nada foi apontado. Se apontado fosse, seria averiguado, porque não há ninguém, nenhuma instituição que tenha mais vontade de aprimorar e melhorar da transparência total as urnas eletrônicas e as eleições que o Tribunal Superior Eleitoral. Mas nós podemos dizer, como o Tribunal de Contas da União disse, como as Forças Armadas disseram e como todas as instituições estrangeiras, que as eleições foram 100% legítimas e confiáveis. Obrigado, ministro Alexandre. O ministro Furlan pede que o ministro Barroso fale sobre a sua participação na COP27 e a relação da questão climática com a democracia. Só fazem pergunta fácil para o Barroso. Olha, eu de fato estive na COP27, cheguei do Egito anteontem. Estou 7 horas na frente, Merval, portanto estou completamente sonado, acordado apenas pelo barulho da multidão lá fora. A COP27 é a Conferência Mundial do Clima, que se realiza todos os anos com base na Convenção Quadro, originária do grande encontro que houve no Rio de Janeiro em 92. E a questão climática, ela precisa entrar na agenda brasileira. Essa é uma das questões definidoras do nosso tempo e esse era o debate que se travava. O problema da questão climática no mundo e no Brasil é que, em primeiro lugar, ainda existe muita ignorância e um certo negacionismo, apesar de 100% quase dos cientistas dizerem que a intervenção humana vai produzir um problema grave na Terra. Em segundo lugar, os danos ambientais que são causados hoje, na verdade, só vão produzir os seus efeitos daqui a 25, 30 anos. E como a política, compreensivamente, se move por objetivos de curto prazo, ninguém quer pagar o preço das medidas que têm que ser tomadas agora e elas vão sendo continuamente adiadas. Parte da minha intervenção foi explicar por que o judiciário, no mundo e no Brasil, passou a precisar intervir nessa matéria. Porque sempre que a política não tem o incentivo certo, é preciso que algum órgão que não dependa do processo eleitoral possa atuar para empurrar a história, Merval, na direção certa. E há litígios interessantíssimos no mundo. Há um caso Urgenda, que foi julgado pela Holanda, impondo ao governo deveres de atuação para minimizar as emissões de carbono. Houve uma importante decisão também na Holanda contra a Shell, responsabilizando uma empresa privada a cumprir os objetivos de redução das emissões. Houve uma decisão fascinante na Alemanha, recente, em que o Tribunal Constitucional Federal da Alemanha entendeu que o fato da lei climática alemã só prever providências de redução de emissões de carbono até 2030 violava os direitos fundamentais das futuras gerações, porque impunha um ônus excessivo à geração pós-2030, porque o compromisso global é ter emissões de carbono líquidas zero até 2050.
de modo que, se você não reduzir o suficiente até 2030, no fundo estará comprometendo a geração dos nossos filhos e dos nossos netos. Portanto, há uma tendência mundial de intervenção do judiciário nessa matéria para suprir um pouco a omissão e a inação dos governos de todo o mundo. E nós, no Supremo, decidimos recentemente 2 casos importantes, e um teve o julgamento iniciado. O primeiro foi o referente ao Fundo Clima, em que o governo mudou os órgãos de governança do Fundo Clima e depois do Fundo Amazônia, na verdade, e deixou de aportar recursos. Portanto, o Brasil tem compromissos internacionais de redução de emissão de carbono, tem compromissos internacionais de redução do desmatamento e, no entanto, tanto as emissões como o desmatamento aumentaram, de modo que nós andamos no sentido oposto ao da Constituição e oposto ao dos compromissos internacionais do país, sendo que esses compromissos foram internalizados por lei que traçou a política ambiental brasileira. De modo que, se há violação da Constituição, se há violação de tratados internacionais e se há violação das leis, o Supremo tem que intervir. Esse é o papel do Judiciário, fazer aplicar a Constituição e as leis. Então, nós decidimos a questão do Fundo Clima, mandando descontingenciar e aplicar esses recursos. No tocante à Amazônia, foi pior ainda. Os recursos do Fundo Amazônia, eles eram aportados predominantemente pela Noruega e pela Alemanha, dentro de um programa chamado REED+, também criado sob os auspícios da Convenção Quadro. O governo extinguiu os órgãos de governança do Fundo Amazônia e a Noruega e a Alemanha pararam de aportar o dinheiro. Então, o Brasil, que tinha um compromisso de redução do desmatamento no Brasil para 4.000 quilômetros quadrados, o desmatamento no Brasil aumentou de 2012 a 2022 de 4.000 para 15.000 quilômetros quadrados. Portanto, mais do que triplicou. Hoje, em qualquer fórum internacional, o Brasil é percebido como um pária em matéria ambiental porque simplesmente não consegue cumprir e desmantelou os órgãos de fiscalização ambiental. É um erro, e aqui concluo, meu irmão, é um erro essa postura. O Brasil é uma potência ambiental. O Brasil precisa ser uma liderança mundial em matéria ambiental. Nós temos energia limpa, nós temos mecanismos para energias alternativas eólica e solar, de modo que é simplesmente uma política absurda nós não explorarmos essas potencialidades do Brasil, o que exige um esforço global, sem nenhum sacrifício da soberania brasileira, de pensar alternativas para uma bioeconomia da Amazônia. Lá tem 25 milhões de pessoas que precisam viver e é preciso oferecer alternativas diferentes do desmatamento. Mas tratar a Amazônia como um passivo e não como um ativo é um equívoco brutal que nós estamos cometendo. E no caso da Amazônia, nós temos uma expansão do crime organizado, drogas, contrabando, extração ilegal de madeiras, mineração ilegal, desmatamento, grilagem de terras, assassinato dos defensores da floresta e, portanto, é preciso tomar alguma medida em relação a isso para criar esse ambiente e essas condições para o Brasil ser o que precisa ser, uma grande liderança mundial em matéria ambiental. E eu acho, e defendi isso num evento recente, termino aqui, meu irmão, nós devíamos fazer, existe o Fórum Econômico Mundial, existe o Fórum Social Mundial. Nós precisávamos criar no Brasil um Fórum Mundial Ambiental, fazer uma grande conferência. O mundo está preocupado com a Amazônia, então nós queremos os melhores cientistas, os melhores ambientalistas, os grandes investidores, pensando ideias para criar uma bioeconomia da Amazônia e fazer com que a floresta de pé valha mais do que a floresta derrubada. Tudo sem abrir mão de 1 milímetro de soberania. Mas se o mundo está interessado e nós estamos interessados, tem que haver uma solução.
Obrigado, ministro Barroso. Bom, nós temos 20 minutos para terminar. Tem uma pergunta aqui e tem uma pergunta lá. E eu acho que não vai dar para fazer mais. Por favor. Aqui, ó. Tem dois agora. Agora tem dois. Bom dia a todos. Meu nome é Luiz Inácio Adams, eu sou advogado e ex-advogado-geral da União. Eu dirigi uma pergunta ao ministro Barroso e ao ministro Gilmar. Começo rapidamente só comentando, e não retomando necessariamente, mas comentando o tema indígena que foi colocado aqui, só para registrar que o fato que existe muita disfuncionalidade no nosso sistema, e uma delas é que muitas vezes as instituições não respondem às demandas que a Constituição impõe. Então, especificamente, por exemplo, na questão indígena, o parágrafo 6º, artigo 231, prevê uma lei complementar para regular o que o Supremo tem sido chamado a regular, que é os limites dos processos de demarcação, a validação dos direitos de propriedade sobre aquelas terras, assim sucessivamente. Então, o ponto aqui que eu queria só chamar e, em suma, levar ao comentário do ministro, é o quanto o Supremo, nesse ponto, é vitimizado, ou é vítima, de uma falta de resposta que é dada pela Constituição a outros poderes, como o Legislativo e ao Executivo. Ou seja, o Supremo é chamado pela inação, já que essa regulamentação por lei complementar está prevista desde a origem, há 34 anos, e nunca foi implementada. O ponto mais importante que eu destacar, e indo para a questão mais tributária, é que foi dito aqui, em suma, foi chamado aqui o tema da segurança jurídica. E eu acredito que existe no Brasil uma série de dificuldades de absorver as decisões do Supremo. Nós vimos isso nas guerras fiscais permanentes, as leis estaduais eram declaradas inconstitucionais e depois eram reeditadas sucessivamente, com novas ADINs. Nós vimos no setor de seguro, com estados regulamentando seguros, quanto a essa competência da União, e vimos também decisões em questões tributárias, como exemplo, que é o que eu gostaria que você pudesse comentar, é o fato de que o Supremo já disse que as multas tributárias não podem exceder o valor do tributo, sob pena de violação da capacidade contributiva e pela natureza confiscatória. Todavia, passados vários anos, as administrações tributárias permanecem aplicando multas de valores excessivos. Isso é uma fonte, do meu ponto de vista, de extrema insegurança jurídica, é uma disfuncionalidade do sistema brasileiro que gera insegurança, já que ela só leva a novas judicializações, novos processos judiciais, novas disputas e verdadeiro ambiente de conflito tributário. Então, eu queria, nesse ponto, particularmente nesse ponto, levar o tema a comentário do ministro Barroso e do ministro Gilmar Mendes. O decano tem precedência, mas quem tem precedência decide. Por favor, pode começar. Adams, é primeiro prazer em encontrá-lo aqui. Esse é um problema que acontece no Brasil. A vida no Brasil se judicializou de alto a baixo, do sublime ao ridículo. Então, nós decidimos, desde pesquisas com células-tronco embrionárias até uma fascinante decisão do Superior Tribunal de Justiça que o colarinho do chopp faz parte da bebida. Provavelmente é o único país do mundo que chegou a um tribunal uma questão bizarra como essa. E parte dessa judicialização, é fato, decorre muitas vezes das dificuldades de se produzirem consensos no poder legislativo. E, portanto, eu acho que nós vamos ter que reduzir a judicialização no Brasil em algum momento, até porque não há estrutura que aguente 80 milhões de ações. Quanto à incompreensão das decisões do Supremo, eu também concordo plenamente. E acho até que nós devemos pensar, em algum lugar do futuro próximo, de termos um mecanismo pelo qual um ministro ou um assessor, ao lado de um jornalista, explique de uma forma muito didática todas as decisões. As pessoas têm muita dificuldade, por vezes, de entenderem o que o Supremo decidiu. Eu mesmo vivi esses dias, e aqui mesmo um dos participantes
eu precisei explicar que o Supremo não acabou com a propriedade privada no Brasil ao decidir sobre a questão das desocupações. O que o Supremo havia feito, por maioria expressiva? Nós suspendemos as ocupações coletivas antigas durante a pandemia, porque isso produzia um impacto sobre a disseminação da doença. E nós suspendemos o despejo individual liminar durante a pandemia. Recentemente, acabou a pandemia, nós decidimos, os despejos individuais voltam à legislação normal, não muda nada. E nas desocupações coletivas, deve-se utilizar o padrão que se adotou no Paraná. O tribunal criou uma comissão com um desembargador, um juiz e um servidor que vão ao local da desocupação, a comissão vai ao local da desocupação e tenta fazer uma mediação para a retirada amigável dessas populações, inclusive já verificando para onde elas vão ser deslocadas quando seja o caso. Ou seja, uma etapa intermediária para evitar a força policial, tirando à força mulheres, crianças, cachorros, como nós vimos cenas pavorosas que aconteciam antigamente. E depois da manifestação da comissão, o juiz decide o que tem que decidir. Mas se você pode evitar uma situação de violência com uma situação de solução pacífica, faz todo o sentido que seja assim. Portanto, o Supremo não acabou com a propriedade privada. Mas nós vivemos no Brasil, por isso que eu falei mentir tem que voltar a ser errado de novo, uma situação em que as pessoas, por não gostarem de alguém, criam narrativas falsas, como se isso pudesse ser aceitável legitimamente. Eu queria aproveitar a matéria de narrativas falsas para dizer que eu não sou chantageado pelo ex-ministro José Dirceu por uma orgia que nós participamos em Cuba. Não é verdade. Eu nunca fui a Cuba. Eu não sou dado a orgias e não tenho nenhum contato com o ministro José Dirceu. Portanto, criou-se essa ideia de que, se eu não gosto... A mentira não é uma forma legítima de argumentar. Eu nunca disse que eleição não se ganha, que eleição se toma. Eles editam, falam com pedaços truncados e criam uma narrativa mentirosa que ilude as pessoas. Eu estava em São José dos Campos, Merval, e um garçom, estava jantando, e um garçom veio na mesa e disse, tem um senhor aqui que é empresário, queria falar com o senhor pode atender? Claro. Esse senhor veio até a mesa e me disse, sou empresário radicado nos Estados Unidos, prazer em conhecê-lo, queria respeitosamente saber por que o Supremo não deixa o presidente governar. E eu disse, olha, o senhor me dá um exemplo, por favor. Ele disse, não, eu não quero ser deselegante com o senhor. Eu disse, não, me dê um exemplo, por favor. Ele não tinha um exemplo. Aí eu sugeri, então, a decisão que permitiu os 3 níveis de governo combaterem a pandemia, não, essa é uma decisão correta. Foi a decisão que exigiu atestado de vacinação para entrar no Brasil estrangeiro? Não, nos Estados Unidos também fazem isso. Foi a decisão que puniu o deputado? Não, ninguém de bem faz. Qual foi a decisão? Ele me disse, o senhor é muito eloquente, muito obrigado, foi embora. Ele não tinha uma decisão, ele participa de algum grupo que diz que o Supremo não deixa o presidente governar e ele repete a mesma coisa. Portanto, a mentira se tornou uma estratégia de dominação política e de lavagem cerebral das pessoas. De modo que as pessoas podem ser conservadoras, podem ser liberais ou podem ser progressistas, mas a mentira não é uma forma legítima de defender causa nenhuma. E aqui não é um problema político, é um problema ético, é um problema civilizatório. Não há como avançar se eu pudesse simplesmente criar uma narrativa falsa para defender o que eu queira decidir. E, por fim, Adams, em matéria tributária, a gente volta à situação que eu falara anteriormente. Desde lá atrás, se fala de muitas décadas do carnaval tributário brasileiro. O carnaval só fez ampliar. E, portanto, dentre as muitas reformas que o país precisa, a reforma tributária é imperativa para simplificar o sistema, essa parte os senhores vão ficar felizes comigo, e para tornar o sistema mais justo, porque o sistema é concentrador de renda e nós precisamos diminuir o peso dos impostos sobre o consumo e aumentar moderadamente os
a tributação sobre renda e capital, porque tudo tem um limite. Se passar do limite, não funciona. A proporcionalidade é uma regra vital no direito e na vida. Quem acompanha, por exemplo, a questão do cigarro, que é um produto altamente tributado, e é normal que seja tributado de forma elevada. Mas se você passar do ponto, você cria o que acontece no Brasil, que quase 50% do mercado é contrabando. Portanto, para tudo na vida existe uma justa medida. Vem desde Aristóteles, passa por Buda, passa pelo princípio da proporcionalidade. Portanto, é isso que nós temos que fazer também em matéria de tributação. Obrigado. Bem, eu podia já dizer que seguiria o relator aí, mas... bem, essa questão da terra indígena, de fato, acabou sobreonerando o tribunal, e talvez agora o deputado Arthur Maia falou do processo regulatório que está em curso no âmbito da Câmara, no âmbito do Congresso. Acho que é extremamente oportuno, talvez, dirimir uma série de dúvidas que eventualmente existam a propósito dessa temática, e talvez esse tema tenha ficado, ao longo dos anos, regulado por decretos, portarias ou resoluções da FUNAI, e, obviamente, são decisões administrativas que deram ensejo também a muita insegurança jurídica. Aqueles que acompanham o tema lá atrás hão de se lembrar que o Supremo Tribunal Federal, num dado momento, assentou a necessidade de contraditória e ampla defesa vis-à-vis a demarcação. O ministro Nelson Jobim chegou a parar os processos, ele era ministro da Justiça, para que se seguisse essa regra, que é uma regra comum que o Supremo passou a aplicar, tendo em vista o texto de 88. Em relação às questões tributárias, essa até é uma queixa. Nós temos enfrentado uma série de debates no próprio Supremo Tribunal Federal, mas eu me lembro que trabalhei com Nelson Jobim na revisão constitucional de 93. E o Nelson tinha, naquele estilo muito próprio, ele tinha um propósito de fazer o que ele chamou de uma lipoaspiração no texto constitucional, que já estava, à época, muito denso, com todos esses detalhes, especialmente na área tributária. O que nós vimos foi só aumento de normas em torno desse assunto. Se nós olharmos a questão financeira, também, né, tudo que tem ocorrido agora, esse debate que está posto aí sobre RP9 e coisas do tipo, quer dizer, sucessivas emendas constitucionais tratando dessa temática. E isso faz com que a própria jurisprudência em torno do tema seja extremamente difícil. A gente acha que decidiu alguma coisa em matéria tributária. Temas dificílimos. Distinção, por exemplo, se um dado produto ou serviço se enquadra como ICMS ou como ISS. E no momento seguinte já aparece dizer, não, mas vocês não discutiram esse aspecto. E nesse sentido, os tributaristas são extremamente criativos, não é? E colocam, não, então esse tema está reaberto, a repercussão geral não cobriu. Em alemão se diz, há uma expressão, que eu não conheço nada mais preciso, mas eu vou falar inclusive em alemão, quando a gente entra nesses debates filosóficos, né, e que não se definem e parecem não ter contornos, você está fazendo spalterai, que é um tipo de tentativa de divisão de cabelo, né? Então, é um pouco o que a gente vive nessa temática do debate
da fixação da jurisprudência tributária. Além do que, tem esse ponto apontado pelo Adams, que às vezes um divórcio entre o que o tribunal decidiu, né, e sua implementação no âmbito da administração, a despeito de termos um sem número de instrumentos, né, o efeito vinculante, a súmula vinculante, né, quer dizer, poderíamos avançar mais nesse sentido. O ministro Alexandre, com muitas queixas, de novo, mas ele, e diante também de um pensamento possível e da realidade, junto com seus colegas do TSE, tomou uma decisão que se mostrou bastante efetiva no que concerne a questão do combate às fake news. Constatado que uma dada notícia era fake news, expandiu de maneira geral, quer dizer, cumpriu a ideia do efeito vinculante com a aprovação do TSE. Talvez a gente devesse, agora num momento de maior tranquilidade e paz, esperemos, a gente pudesse se debruçar sobre essas questões e ver como essas questões podem ser encaminhadas. Há muitas questões que estão em aberto no Supremo Tribunal Federal. Por exemplo, eu mesmo acabei redator para o acórdão da questão da renda básica, ou da renda básica, ou renda mínima. O ministro Marco Aurélio era relator e determinou que se pagasse um salário mínimo para cada brasileiro. Eu fiz um voto divergente, dizendo que essa era uma tarefa do Congresso Nacional e que isso deveria ser, pelo Congresso Nacional, fixado. Isso está no mandado de injunção. Hoje, esse tema guarda conexão com a temática, inclusive, do Auxílio Brasil e do mínimo existencial e tudo, mas ainda não foi implementado e pensado em termos de uma nova política pública para os mais necessitados. Em suma, nós temos que aprimorar também esse diálogo com o Congresso Nacional. Nesse sentido, muitas das medidas podem ser tomadas e devem ser tomadas, atendendo até mesmo o princípio da legalidade, pelo Congresso Nacional. Obrigado. Obrigado, ministro. Acho que o nosso tempo se esgotou. Tem uma última pergunta ali. Bom. Também não vai dar. Um minutinho que vai... Desculpa. Vai chegar. Pode repetir aqui no microfone, desculpa. Obrigado. E é muito rápido. Nós, como advogados, o Zanin, meu colega está aqui, os Valdos estão aqui, a Roberta está aqui, nós somos testemunhas do empenho, do sofrimento, da dedicação e do trabalho de cada um de vocês no Supremo. É uma felicidade e ainda bem que estão vocês ali. Pena precisar tanto, mas nunca foi tão importante e nós sabemos disso. Então, nós advogados que estamos diariamente ali no Supremo, sabemos como foi difícil e como tem sido difícil, ministro Alexandre. O ministro Barroso não estava aqui, mas quando o jornalista me ligava para perguntar sobre a suruba em Cuba, lá do Zé Dirceu, e ele dizia, mas eu não estive com o Barroso, e a gente sabe como isso é difícil. Então, nós somos testemunhas e não podia ficar calado em nome da advocacia para dizer, para agradecê-los a todos vocês, e sabemos o quanto isso machuca para a família e para todo mundo. Enfim, e a pergunta e faço ao ministro Toffoli, já parabenizando antecipadamente do aniversário amanhã, e com a saída... Obrigado. Ele brincou com o ministro Gilmar, que era mais velho, está chegando. E a pergunta
qual a saída para o Supremo diante do volume de processo, da quantidade de processo? Qual a alternativa do Supremo para essa quantidade crescente, para quase eu diria, enfim, um volume hoje impossível. Portanto, qual o caminho que o Supremo busca para dar fluxo a essa demanda toda? Muito obrigado. Tem 14 segundos para responder ali. Não, primeiro, registrar que realmente a advocacia não faltou ao apoio ao Supremo Tribunal Federal em nenhum momento e, como eu sempre digo, as funções essenciais da justiça são fundamentais, porque o juiz não age de ofício, então é o Ministério Público, é a Defensoria Pública, a advocacia privada. E a advocacia privada esteve realmente e sempre bastante atenta a essas questões. Quanto à diminuição e a solução do litígio, é algo muito complexo. Eu costumo dizer que o Brasil criou a cultura do trânsito em julgado. Para uma lei valer, tem que ter um trânsito em julgado, para um contrato valer, tem que ter um trânsito em julgado. E eu e o Barroso participamos de um caso bem típico e característico disso, que era exatamente a lei que autorizou a pesquisa dos embriões que os casais descartavam e os cientistas queriam a utilização, obviamente com a autorização dos doadores, dos respectivos doadores, para fazer a pesquisa com célula-tronco. O Congresso Nacional fez a lei e eu era advogado-geral da União e o ministro Luiz Roberto Barroso era advogado dos amigos Sicuri, que atuavam nessa causa, porque o então Procurador-Geral da República, Cláudio Fonteles, que todo mundo sabe, muito religioso, muito católico, ligado à Igreja Católica, entrou com uma ação que ele defendia que naquele embrião que estava congelado existia uma vida humana, e esse debate foi ao Supremo. Eu me lembro que estávamos reunidos lá na casa do Gabriel Jorge, em Brasília, com pesquisadores, junto também com o Pedro Moreira Salles, que todos sabem, ele é um investidor nessa área, por conta das circunstâncias pessoais que ele tem, e que, então, eu fiz uma pergunta muito simples, mas não tem liminar, a lei está valendo. A lei, ela vale, ela foi aprovada, não existe nada que impeça a pesquisa. E os cientistas falaram, enquanto o Supremo não declarar essa lei constitucional, nós não vamos pesquisar, porque nós temos medo de depois sermos condenados como assassinos, processados e condenados como assassinos. E os financiadores como coautores de um assassinato. Então, vejam, uma lei aprovada pelo Congresso Nacional só foi ter efetividade mesmo após uma decisão do Supremo. Isso é só um exemplo dentre tantos outros que nós poderíamos dizer. Então, a grande questão sobre essa desjudicialização, que é para todo o Poder Judiciário, é a sociedade assumir a sua solução dos seus problemas. Se tudo vai parar no Judiciário, é uma falência das outras instituições e da própria sociedade. E existem exemplos muito claros. Por exemplo, o CONAR. Existe um acordo há décadas e décadas entre as agências de publicidade e os meios de comunicação que divulgam a publicidade. A publicidade, que é uma concorrência desleal, aquela agência vai ao CONAR ou aquela empresa vai ao CONAR, o CONAR tira do ar e ninguém entra na justiça. E são milhares e milhares de causas que são decididas mensalmente, ou seja, a sociedade a respeito. Um outro local em que as decisões e as deliberações são respeitadas pelos integrantes do sistema, está aqui o meu querido amigo, o ministro Henrique Meirelles, é o próprio Banco Central. O Roberto Campos, eu não vi se já chegou, se ele vem amanhã, chega amanhã. É o Banco Central, porque o Banco Central também, as deliberações dele, muitas vezes um agente financeiro não aceita, mas existe o pacto de que essa agência tem uma respeitabilidade tão grande, não vamos judicializar. Uma outra agência reguladora que também é muito respeitada, eu nem chamo de ministério, embora tenha o nome de ministério, que é o Ministério da Agricultura.
ele regulamenta, ele fiscaliza, ele edita resoluções e o setor do agronegócio respeita aquilo. Então, existem áreas de excelência em que as soluções são resolvidas pela própria sociedade. Nós temos que ampliar essa possibilidade da sociedade resolver os seus conflitos sem ter que ir para o judiciário. Agora, do ponto de vista prático, o judiciário, eu me lembro muito bem quando o ministro Luiz Roberto Barroso entrou e ele nos assustava com os números, né? Ele tem essa capacidade bastante didática e ele mostrava lá, com essa tanto de repercussão geral, quanto tempo. Ele fez a conta logo que ele entrou. A quantidade de repercussões gerais, que nós já temos isso, entrou há 12 anos atrás já, né? 9 anos atrás. Parece mais. 9 anos atrás, ele entrou no Supremo e fez esse cálculo. Com as repercussões gerais que nós já temos, nós levaremos 8 anos para decidi-las. Né? E isso, evidentemente, com suspensão de processos Brasil afora. Depois, com a modernização, com a ampliação do plenário virtual e como toda tragédia humana, infelizmente, acontece, mas, por outro lado, ela sempre tem um substrato positivo. E com a pandemia e a virtualização do Supremo, em razão da pandemia, nós já julgamos esse estoque e hoje esse estoque não está em 10% do que era antes. Então, aquilo que levaria 8, 10, 12 anos, nós resolvemos em 2 anos. Então, o Supremo está trabalhando muito, está trabalhando garantindo o devido processo legal. E aqui eu não posso terminar essa última fala, já que estou com a palavra, senão para dizer, né, do orgulho que eu tenho de ter na bancada todos esses ministros do Supremo, que, apesar das divergências, apesar das discussões, nós nunca abriremos mão da defesa do Brasil, do Estado democrático do direito, com as ações necessárias dos comandos da Constituição que estão no seu artigo 3º. Temos uma sociedade justa, igualitária, sem preconceitos de raça, de religião e de nenhuma espécie, enfrentando os problemas sociais e regionais. Tenho muito orgulho de ser não só colega, mas amigo do ministro Gilmar Mendes, do meu professor Ricardo Lewandowski, ministra Carmen Lúcia, ministro Luiz Fux, ministra Rosa Weber, ministro Luiz Roberto Barroso, ministro Luiz Edson Fachin, ministro Alexandre de Moraes, ministro Nunes Marques e o ministro André Mendonça, e dos nossos sempre colegas, e aqui, em nome de todos, Aires Brito. É algo que eu digo às senhoras e senhores, eu conheço o judiciário do mundo inteiro, não tem um judiciário melhor do que o brasileiro e não tem uma Suprema Corte que julgue tanto e com tanta qualidade quanto a brasileira. Muito obrigado. Obrigado. Merval, só uma frase aqui sobre o que disse o Toffoli, voltando. Eu, quando fiz a minha apresentação, eu disse que essa questão do ativismo judicial era uma lenda. E agora o ministro Toffoli dá um exemplo que eu acho que ilustra bem o que eu falei. Quando nós decidimos as pesquisas com células-tronco embrionárias, o Supremo, eu era advogado, Toffoli também, todo mundo se queixou do ativismo judicial do Supremo, se metendo até nesse tipo de questão. Na verdade, o Supremo manteve a lei que foi aprovada pelo Congresso. Portanto, foi uma decisão de autocontenção e não uma decisão ativista. Mas quem não gosta da decisão diz que o Supremo foi ativista. Raposa Serra do Sol, todo mundo se queixou que o Supremo foi ativista, o Supremo manteve a portaria do Ministério da Justiça que havia aprovado a demarcação de terras indígenas. Uma decisão de autocontenção e não de ativismo. Quando o Supremo validou as ações afirmativas em favor de pessoas pretas e pardas, o Supremo manteve os atos administrativos que haviam sido editados pelo governo. Portanto, não houve ativismo. De modo que, apenas reforçando essa ideia, as pessoas dizem que é ativismo judicial as decisões que não gostam, quando a gente simplesmente está interpretando a Constituição. E eu queria secundar o Toffoli para acabar. Ao contrário do que se imagina, nós não somos um ninho de cobras, nós somos pessoas amigas. Nós nos respeitamos, nós nos queremos bem, nós nos admiramos e nós nos ajudamos. A afetividade é uma das energias mais poderosas do universo e é assim que nós vivemos.
Muito obrigado a todos. Eu acho que essa campanha que pode ser representada pelo que está acontecendo Eu lá esqueci fora. da ministra Rosa Weber, nossa presidente. Pois é. Antes que... Falei da Rosa? Ah, falei também, falei. Eu acho que essa campanha contra o Supremo, que está representada aqui fora, fez com que os ministros se aproximassem mais. Isso é muito bom para a democracia. Eu acho que a gente teve uma manhã super produtiva, reafirmando a democracia num momento delicado como esse que o país vive. Dá para ouvir aqui a berraria lá fora, mas fiquei muito satisfeito de ver o Supremo, os ministros do Supremo, de maneira geral, todos concordando com medidas inevitáveis e inadiáveis, como o combate à pobreza, o combate à desigualdade, que eu acho que é uma questão fundamental que a gente não consegue resolver com governos, como o ministro Toffoli mostrou, governos das mais diversas ideologias. A gente não consegue resolver esse caso da desigualdade, que eu acho que é uma ferida maior da nossa democracia. Mas acho que o debate de hoje foi muito alentador, porque o Supremo está pensando de uma maneira que vai ajudar muito o futuro governo a combater essas questões. E a questão da polarização, da radicalização, vamos ter que lidar com isso e superar, mas a unidade do Supremo, como aconteceu durante a campanha, vai ser muito importante para o país, para a manutenção da democracia. Muito obrigado a todos. Amanhã nós chegamos ao fim do primeiro dia de atividades e amanhã nós estaremos aqui no segundo dia, aqui mesmo no Harvard Club. Convido o João Dória Neto, presidente da LIDE, para a conclusão desse primeiro dia de conferência. Muito obrigado a todos.